aquele cujo nome e império permanecem eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna às preces do vosso povo suplicante, dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, como nós meditamos no Evangelho de ontem, que Jesus começa a sua vida pública anunciando a boa nova do reino, ou seja, o Evangelho de Deus. Tal Evangelho não tem como conteúdo uma teoria sobre alguns temas relevantes da religião ou mesmo teses teológicas sobre Deus. Mas o cerne desse anúncio é o agir de Jesus, coerente com a missão que o Pai lhe confiara, em favor do ser humano, aprisionado pelo poder do mal e que muitas vezes tem dificuldade de escolher e reconhecer o seu ensinamento como fonte de libertação e salvação. São Marcos, no início desse trecho do Santo Evangelho, nos dá 3 informações importantes para compreender o acontecimento narrado. Ele começa na cidade de Cafarnaum, num dia
dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A palavra Cafarnaum significa em hebraico aldeia de Naum. Naum foi o profeta que anunciou a destruição de Nínive. O homem possuído por um espírito impuro dirá a Jesus: vieste para nos destruir? O ensinamento de Jesus é considerado por esse endemoniado como uma ameaça, pois provoca admiração por parte do povo que agora começa a compreender a Escritura. Esse endemoniado representa um grupo, certamente o grupo dos mestres ali presentes, que se incomodam com a reação positiva do povo diante desse novo ensinamento. A consequência imediata é serem desacreditados e perderem espaço e o controle das pessoas. Quando Jesus deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum, o nome do profeta Naum significa consolador. Portanto, Jesus realiza a promessa de Deus de consolar o seu povo, isto é, colocar-se ao lado desse povo que se sentia sozinho, abandonado, pois os seus mestres tinham já perdido a autoridade, uma vez que não eram coerentes com aquilo que se ensinava. O seu ensinamento, ao invés de ajudar as pessoas a conhecerem a vontade de Deus, aproximando-as das Escrituras, tornavam-se uma fonte de incompreensão, sobretudo porque a incoerência das suas autoridades levava o povo a pensar que não era possível viver a palavra de Deus, pois se os mestres que a conhecia não viviam, muito mais difícil seria para o povo colocá-la em prática, já que não tinha nem o acesso direto, nem a instrução da lei, era totalmente dependente dos mestres. Outro aspecto que aparece neste santo evangelho é num dia de sábado. Aparece no evangelho como o dia por excelência do ensinamento de Jesus. E é de fato, torna-se muito significativo e coerente para Jesus fazer ressoar nesse dia especial e consagrado a palavra do Pai, sobretudo nos seus gestos. O dia de sábado era o dia de fazer memória de dois acontecimentos centrais da lei: a criação e o êxodo. Na memória da criação se celebrava o agir de Deus, tudo aquilo que criara com a onipotência da sua palavra. Por isso Jesus também indica que sua palavra tem força e poder ao expulsar o espírito mau. Na memória do êxodo se celebrava a relação de quem é o Deus que tudo criou. Por isso, no início do livro do Êxodo, Moisés pergunta qual é o nome de Deus, que
responde: Javé, sou aquele que sou. O endemoniado grita: sei quem tu és, o Santo de Deus. Todo o Evangelho de Marcos é um caminho de revelação de quem é Jesus. O próprio evangelista afirma: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E muitos, ao longo do Evangelho, também fazem essa afirmação, porque sem segui-lo até a cruz não é possível verdadeiramente saber quem ele é. Entrou na sinagoga e começou a ensinar. Com isso, nós vemos que a sinagoga para Jesus se torna o lugar de recuperar a memória da criação e do êxodo, já que tinha se tornado por culpa dos mestres que não ensinavam com autoridade, isto é, porque não tinham coerência, o lugar do caos, falta de compreensão das Escrituras e da escravidão por causa da dominação ideológica dos mestres da lei. Geralmente, sinagoga se traduz por lugar da reunião, assembleia, porém tem um sentido mais dinâmico, do grego sim com argo, ir, conduzir. Se a incoerência dos mestres da lei, cujo resultado era a falta de autoridade no seu ensinamento, fazia da sinagoga o lugar do aprisionamento, isto é, o povo não caminhava, não era conduzido para uma experiência de recriação e novo êxodo. Jesus, cujo ensinamento era reconhecido como credível, ou seja, tinha autoridade, é reconhecido como um verdadeiro mestre, um novo Moisés. Seu ensinamento não se baseia em teorias ou especulações, mas na coerência de vida. A novidade do seu ensinamento não está numa nova escritura, mas numa inédita postura frente à palavra. Hoje se vive drasticamente uma crise em relação ao reconhecimento da autoridade, muitas vezes identificada como autoritarismo, que infantiliza as pessoas e as torna ainda mais escravizadas. Corre-se o risco, inclusive, de se colocar em xeque a sua própria validade e necessidade. É preciso reconhecer que não há autêntica autoridade se não for enraizada na coerência moral. Jesus não se impôs porque dispunha de uma força misteriosa que tirava a liberdade das pessoas a fim de substituí-las aos seus comandos. Mas a autoridade de Jesus era reconhecida pelo povo por causa da sua inegável coerência, o que naturalmente levava as pessoas a uma resposta de obediência que lhe garantia a liberdade e uma vida nova. Só quem é coerente pode ensinar com autoridade, pois a testemunha que aprendeu a obedecer à verdade que liberta e
não apenas a lei que se impõe. O que nós vimos neste ensinamento de Jesus é que ele, Jesus, ele detém o poder e a sabedoria. Ele detém a palavra e a ação. A palavra, ela toca os corações e incomoda a estrutura do mal. E a ação é repreender o mal e expulsar. O grande exemplo é quando o endemoniado grita: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou, dizendo: cala-te e sai dele. A autoridade autêntica de Jesus, ela revela a grandiosidade do Deus entre o povo. Ela revela aquilo que lhe foi outorgado pelo Pai. Quando nós olhamos para a nossa realidade de hoje, de tantos e mais tantos que desejam ser profetas, que desejam ser apóstolos, que são sacerdotes, que são bispos, nós podemos também, de toda essa situação em que vivemos, quando os seus ensinamentos destoam da autoridade divina, ou seja, segue outro caminho da autoridade divina, da autoridade da Sagrada Escritura, nós podemos concluir que cada pessoa, ela pode fazer arruaça naquilo que é exclusivamente seu. Aquilo que é meu, aquilo que eu possuo, que eu construí, eu posso agir, eu posso fazer segundo a minha vontade, segundo a minha compreensão. Mas tem que preservar o que lhe foi imposto para lhe dar dignidade para servir. Quando cito isso, falo exclusivamente de quem? Sacerdotes e bispos, que muitas vezes um é dito progressista, outro é dito isso, dito aquilo. Tem que compreender, tem que saber distinguir entre dignidade de servir e capacidade de destruir. A dignidade em servir é o sacramento dado por Jesus Cristo e conferido pelo sucessor dos apóstolos, ou seja, pelos bispos, o sacerdócio ministerial. A capacidade de destruir é uma intuição humana e desejo de impor sua vontade, seus desejos, seus instintos, suas paixões e suas aberrações. Então, tem que saber que dignidade de servir é dom de Deus para possibilitar o ser humano e não dar liberdade para fazer e falar
suas vontades e pensamentos degenerados. Então aqui nós podemos tirar de conclusão que todo aquele que é um sacerdote ministerial, é um ungido do Senhor, ele tem por dever e obrigação anunciar a verdade de Jesus, a verdade do Santo Evangelho, a verdade da Sagrada Escritura. Ele não foi ungido para impor os seus pensamentos. A degeneração da doutrina de salvação segundo a sua vontade e as aberrações de suas sensações, sentimentos e emoções, ele não foi feito para isso. Ele foi feito, ungido, ele foi ordenado para realizar aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é ensinamento de Deus. E quando nós concluímos isso, nós olhamos para o Santo Evangelho de hoje, que quando as autoridades da época, ou seja, os mestres da lei, os escribas, os anciãos do povo, aqueles que tinham a autoridade para ensinar e conduzir o povo, quando eles perderam o seu domínio, porque eles não falavam mais sobre a lei, não falavam mais sobre a criação, sobre o êxodo, que é libertação, e colocavam a sua vontade própria, eles perderam o norte da condução do povo, porque a vontade humana, ela simplesmente aliena e alicia e degenera comportamentos. Então, quando nós vimos que Jesus chegou com um ensinamento novo, obviamente que não. Jesus chegou simplesmente honrando a palavra e fazendo valer aquilo que é verdade de fé, que já se tinha colocado através da Torá, através de alguns livros proféticos que ele tinha acesso ali. Então ele fez valer aquilo. O seu ensinamento tornou-se um ensinamento de quem tem autoridade. E quando nós olhamos para isto e para os dias atuais em que vivemos, nós vemos que essa autoridade está sendo perdida devido ao desejo de impor um pensamento humano, uma vontade humana, e coloco ainda mais uma degeneração humana ao invés de anunciar a boa nova da salvação. Então peçamos a Deus que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos às alegrias da vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus.